Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada da Ford College. Hoje a gente vai entrar de cabeça em um tema que é simplesmente o coração de quem constrói na Web3, a visão geral do projeto final e o escopo dessa nossa trilha de programação na Solana. Sabe quando chega a hora de construir uma máquina super complexa? Pois é, os engenheiros não saem apertando parafuso do nada, né? Eles precisam desenhar as plantas meticulosamente primeiro. Com o desenvolvimento de contratos inteligentes, a lógica é a mesmíssima. É exatamente essa mentalidade de plano diretor do arquiteto que a gente vai adotar aqui hoje, bem antes de escrever a primeira linha de código. Certo, então vamos dar uma olhada na nossa agenda. Pensem isso aqui como o índice do nosso esquema de engenharia. Começamos com a introdução ao projeto final, passamos para o esquema como planta, depois as 5 fases, aí entra um exemplo prático com uma conta scroll e fechamos com os próximos passos. Então, bora para a seção 1, introdução ao projeto final, onde a gente começa a construir essa base segura. Nesse momento, acontece uma transição que é importantíssima. A gente deixa de simplesmente escrever código bruto para focar de verdade em arquitetar um projeto com um escopo muito bem definido. É bem aqui que a integridade estrutural do nosso programa Solana ganha forma. E olha só, isso se conecta direto com a nossa lição anterior sobre segurança e validação. Verificações defensivas, tipo checar tamanho de dados ou validar tags de versão, não são aqueles remendinhos que a gente faz de última hora. Pelo contrário, elas são a fundação absoluta dos requisitos de dados do projeto. Pensa comigo, o design do esquema dito sucesso justamente porque a validação defensiva já molda toda a arquitetura desde o primeiríssimo rascunho. Resumindo a história, se os dados não deserializam de um jeito determinístico, o programa simplesmente quebra. E assim a gente avança para a nossa seção 2, o esquema como planta, que é o nosso contrato de dados on-chain. A gente entra agora no modelo mental principal desse assunto, que é tratar o esquema como uma planta arquitetônica de dados on-chain. Essa é literalmente a mudança de paradigma que separa projetos totalmente caóticos daquelas aplicações Solana robustas e prontas para a rede principal. Para deixar bem claro, um esquema Borsha atua como uma verdadeira planta de contrato. Ele documenta estritamente os nomes dos campos, os tipos de dados, os limites de tamanho e todas as garantias que o programa oferece. Essa separação é vital porque ela divide o que o programa on-chain exige para funcionar direitinho daquilo que o código do cliente espera escrever ou enviar. É como um acordo super formal entre o armazenamento lá na blockchain e o mundo exterior. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é esse conceito central que resume perfeitamente o nosso fluxo de trabalho. Pensa assim, o esquema é o contrato. O struct em Rust é a implementação real lá no código. E os testes são a aplicação da lei, para garantir que tudo seja cumprido à risca. Alterações nesse esquema devem ser tratadas como emendas legais no mundo real. A gente não pode simplesmente inventar de mudar uma regra sem criar um caminho de migração super seguro para as contas que já existem na blockchain. E para garantir que essa planta esteja impecável, a gente usa uma lista de verificação bem rigorosa. É preciso definir o nome e propósito da conta, o ID do programa proprietário, decidir com cuidado entre comprimentos fixos e variáveis, prever os valores opcionais, mapear as invariantes e, claro, o layout da tag de versão. Planejar tudo isso evita aquela dor de cabeça clássica de desenvolvedor, né? Aquela situação meio trágica de ficar sem espaço na conta lá no meio do caminho, só porque alguém achou que era uma boa ideia pular a fase de desenhar a bendita planta. Dito isso, vamos para a seção 3, as 5 fases, a linha de montagem da nossa máquina Solana. Com a planta em mãos, a gente entra no que dá para chamar de linha de montagem. Ter esse fluxo bem definido é o segredo para transformar um rascunho num programa funcional sem perder a sanidade no processo. O ponto crucial aqui é esse cronograma que estamos vendo. Notem o tempo dedicado para cada fase. Requisitos e design do esquema levam quase uma semana, depois vem a ligação do programa em Rust, seguida por um período bem pesado de validação e testes, e por fim o ensaio de implantação. O lance aqui é orçamentar um tempo generoso para criar testes unitários e de integração e ainda ensaiar a implantação reduz drasticamente as chances de um desastre no lançamento na mainnet. Aqui, com certeza absoluta, a pressa é inimiga da perfeição on-chain. Vamos agora para a seção 4. Exemplo prático com a conta e Scroll. É hora de sair do papel e ir para o código. Bom, teoria discutida é o momento de trazer esse conceito arquitetônico lá do mundo das ideias para a nossa realidade de código. Fica a grande questão para a gente refletir. Como é que essas decisões de design e validação funcionam na prática quando a gente precisa planejar algo que vai custodiar fundos reais on-chain, tipo uma conta escrow? A resposta de ouro está lá nos detalhes do armazenamento. E ao estruturar os dados dessa conta escrow, isso fica brilhantemente claro. Olha só como a gente estima o tamanho exato de cada campo já no dia 1.
O campo version leva só 1 byte. A authority, que é uma chave pública, exige exatos 32 bytes. O balance usa 8 bytes em Little Engine e tem um memo, um campo de texto que é opcional e de tamanho variável. Fazer esse mapeamento finíssimo entre os tipos do Rust e a representação BORSH logo de cara é o que previne aquelas migrações de dados catastróficas lá na frente. Comparando essas abordagens de armazenamento, a gente vê muito bem a diferença entre os comprimentos fixos e os variáveis. O comprimento fixo dá para a gente um tamanho previsível e uma locação exata, o que é excelente para chaves públicas. Por outro lado, o comprimento variável é super flexível, só que ele exige um controle de espaço bem mais rigoroso. Usar o tipo option no Rust para o nosso memo é uma jogada muito inteligente. Isso codifica explicitamente se um dado está presente ou não, logo no primeiro byte booleano, mantendo a semântica super clara para os nossos guardas de deserialização defensiva. E todo esse planejamento desemboca nos critérios de aceitação da conta escrow. Eles são tipo os fiscais de qualidade na nossa linha de montagem. O teste unitário tem que garantir que a serialização vai e volta dando no mesmo resultado, o famoso round trip. O teste de versionamento garante que qualquer tentativa de ler uma versão desconhecida seja rejeitada na mesma hora. Já os testes de integração rodam scripts completos de clientes para validar a lógica de negócio e bloquear qualquer anomalia. É assim, passo a passo, que a gente transforma objetivos abstratos em declarações que podem ser testadas, blindando o contrato. E chegamos à nossa seção 5. Próximos passos, preparando o terreno para o lançamento. Com a estrutura de testes e a conta escrow perfeitamente desenhadas, é o momento de consolidar a coisa toda. O resultado de todo esse suor inicial é o entregável mais importante dessa etapa, um resumo de projeto sólido. Ele precisa definir os esquemas BORSH, os structs mapeados em Rust e os critérios de sucesso mensuráveis. Esse documento escrito vira a única fonte da verdade para o projeto final. É, literalmente, a planta da casa, totalmente finalizada e aprovada antes mesmo das máquinas começarem a operar. Para fechar nossa análise de hoje, deixo aqui uma reflexão provocativa. Como as escolhas estruturais de bytes e arrays que são feitas hoje vão afetar a complexidade da migração dos nossos dados on-chain daqui a meses ou até anos? É aquilo, né? Um bom arquiteto sempre pensa no futuro do edifício que está projetando. Muito obrigada pela companhia em mais essa explicação da Ford College. Para mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos arquitetônicos e em vários outros temas incríveis da Web3, deem uma passada lá no site ford.college. Um grande abraço e até a próxima!